Todo mundo cresceu com os heróis da Disney. Príncipes corajosos, princesas bondosas, protagonistas perfeitos que parecem nunca errar. Mas e se eu te dissesse que existe um estúdio que foi além disso? Um estúdio que ousou criar heróis imperfeitos, cheios de falhas, medos, inseguranças e que justamente por isso são mais humanos e inesquecíveis. Hoje vou te mostrar por que os heróis da DreamWorks são muito mais do que simples personagens animados. Eles são reflexos de nós mesmos. Ogros, pandas, dragões, gatos, vilões arrependidos, pais teimosos, robôs que aprendem a amar. Todos eles nos ensinam que o heroísmo de verdade não é a perfeição, mas a coragem de se transformar. Por isso hoje, nesse maldito canal, vamos descobrir por que os heróis da DreamWorks são superiores aos da Disney. Imagina um ogro, feio pra caramba e com um mau humor de dar inveja a qualquer segunda-feira chuvosa. Esse é o Shrek. No começo ele não quer saber de ninguém, não quer papo, não quer companhia. O sonho dele é simples, um pântano só dele, silêncio absoluto, sem vizinhos curiosos, sem julgamentos, sem gente apontando o dedo e dizendo monstro. Mas olha só que ironia, quanto mais ele se esconde do mundo, mais o mundo insiste em bater em sua porta. Primeiro vem o burro, que não para de falar nem por um minuto, depois uma princesa ruiva, que no fim é tão feia quanto ele, e é aí que a máscara do ogro começa a rachar, porque Shrek não é só aquele rabugento que todo mundo vê, não, ele na verdade possui camadas, igual uma cebola, e querendo ou não, é muito fácil se identificar com esse ogro, porque quem nunca levantou muralhas em volta da sua vida com medo de ser machucado, quem nunca se escondeu atrás da própria solidão, achando que era um caminho mais seguro. E ao longo da jornada, Shrek aprende a coisa mais difícil possível para ele, se permitir viver fora da solidão. Ele descobre que amor não é apenas uma fraqueza, mas também uma coragem, que aceitar quem a gente é, com os nossos defeitos, com todas as camadas que nos compõem, é o verdadeiro ato de heroísmo. E o que era antes só um ogro rabugento, vira um herói improvável, não por derrotar dragões, ou por derrotar o Farquaad, ou por derrotar a Fada Madrinha, mas por conseguir vencer a si mesmo, por conseguir vencer o preconceito que impedia ele de progredir em sua vida. E por isso nós começamos a lista de hoje com esse incrível personagem. E falando em personagens gordos, quem aparece agora é o Po. Quando a gente conhece ele, não parece nem de longe um herói, muito pelo contrário, é desajeitado, vive tropeçando, sonha acordado e claro, é viciado em comer. Ele não tem músculos, não tem disciplina, só tem barriga e preguiça. E o pior de tudo, ninguém acredita nele, nem o seu próprio pai. E aí vem o destino, que é bom e ruim ao mesmo tempo. O gordão é escolhido para ser o dragão guerreiro, o escolhido, o salvador, o maior título que um guerreiro poderia carregar. Mas como assim? Há pouco tempo atrás ele era só um panda idiota e do nada o cara vira isso? Pois é, pode até parecer maluquice, mas a maneira como a jornada dele ocorre nesse filme é uma coisa de outro mundo. Quem conhece o canal sabe que Kung Fu Panda é a minha franquia favorita de animações e não tem como, mano. O Po é um retrato da nossa própria insegurança, porque quem nunca se olhou no espelho e pensou que era incapaz, quem nunca acreditou que o seu sonho estava muito longe de ser alcançado. Então por que não desistiu? Sabia que eu queria me livrar de você e mesmo assim ficou. Fiquei sim, porque sempre que o senhor jogava alguma coisa em mim ou dizia que eu fedia, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo cada dia da minha vida. É exatamente aí que mora a mensagem do filme, porque é sobre isso, é sobre quedas, é sobre dúvidas, que é ensinado que ser herói não é sobre perfeição, não é sobre nascer pronto, é acreditar dia por dia que os seus defeitos podem ser sua força e que até as suas fraquezas podem virar uma arma e que o simples ato de se levantar após a vida te derrubar já pode ser considerado uma vitória. E quando o Po finalmente descobre o segredo, que não existe ingrediente secreto, que o poder estava nele o tempo todo, ele e nós entendemos uma lição, que o dragão guerreiro não é quem nasceu destinado, mas quem acreditou que poderia ser destinado. Po não apenas vence o Tai Lung, ele vence a si mesmo. Ele prova por meio da sua história que se um panda pode se tornar um dragão guerreiro, você pode se tornar quem você quiser. Na Disney, os heróis já nascem quase prontos. São lindos, bondosos, corajosos, sempre com o coração no lugar certo. Moana já é
destemida, Simba já carrega uma nobreza no olhar, Branca de Neve já canta pros passarinhos como se fosse a pura perfeição em carne e osso. Eles erram, é óbvio que sim, mas nunca no que realmente importa, nunca na essência que nos torna humanos. Já a DreamWorks, a coisa é diferente. Os heróis não começam como modelos de virtude, eles começam quebrados. Shrek é rabugento, Paul se considera um fracassado, o Soluço é visto como uma piada pela sua própria aldeia e pelo seu próprio pai. E é justamente isso que os torna tão próximos da gente. Enquanto os personagens da Disney parecem anjos que caíram do céu, os da DreamWorks são como espelhos trincados, cheios de falha, mas refletindo a verdade humana. E falando no Domador de Dragões, quando a gente conhece o Soluço, ele parece o último candidato a herói. Magrelo, covarde, atrapalhado, inseguro, ele mal consegue pegar uma espada, lá ele. Sempre vivendo à sombra dos guerreiros da própria aldeia. Enquanto todo mundo exibia cicatrizes como medalhas, ele exibia fracassos. Era o garoto que nunca se encaixava, que nunca parecia estar no lugar certo. Parecia que ele estava sempre na hora errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada. Mas o que ninguém via é que justamente nesses momentos frágeis, ele construiu uma personalidade diferente, uma personalidade forte, ao ponto de ser o primeiro. Eu tô falando isso, mas nessa época a gente ainda não conhecia a Valka. Então, ele foi o primeiro de Berk a dizer não para as mortes de dragões. Ao invés de querer destruí-los, ele quis entendê-los. Ele se perguntou, e se não for bem assim que as coisas devem ser? E essa pequena dúvida se transformou na mudança do seu povo. E aí aparece a melhor coisa desse filme, o desenvolvimento da relação entre o Banguela e o Soluço, mesclado, óbvio, com o desenvolvimento da relação dele com o seu pai, que também é incrível. O vínculo que ele faz com o Banguela não é só amizade, é uma metáfora viva. Dois seres vistos como defeituosos, quebrados, que encontram um no outro a força que o mundo negava. O garoto rejeitado e o dragão com a asa quebrada, dois improváveis que juntos aprenderam a voar. E o mais lindo é perceber que o heroísmo do Soluço não nasceu do seu músculo ou de uma espada, mas da empatia. Ele prova que liderança não é impor medo, não é querer destruir os outros, mas inspirar confiança, ter coragem de fazer diferente quando você considera que o normal não é o certo. É essa mensagem que é transmitida pelo Soluço. Mas agora, indo pro lado da comédia, podemos lembrar do Alex. O Alex sempre foi a estrela, o rei de Nova York, cercado de holofotes, aplausos e uma vida de luxo no zoológico. Ele vivia para o espetáculo, para o rugido que fazia multidões vibrarem, mas no fundo, tudo aquilo era uma gaiola dourada. Ele não percebia que o leão mais famoso da cidade era na verdade um prisioneiro bem alimentado. E quando o destino arranca esse leão e joga no meio da África, ele se vê pela primeira vez sem plateias, sem aplausos. E é aí que entra em contato com a sua verdadeira natureza, uma natureza assassina. Do nada surge o conflito, onde o rei do show descobre que na verdade não passava de um predador descontrolado. O mesmo rugido que encantava os seus fãs, agora assusta os seus amigos. Essa dualidade faz dele um herói profundamente humano, porque ele se viu dividido entre fazer as coisas certas, entre ser uma boa pessoa ou ceder para seus instintos mais primitivos. E quem assistiu o filme sabe que não foi fácil ele superar tudo isso, mas no fim ele consegue. E ele descobre que os aplausos, embora sejam muito importantes, nem se comparam à importância de proteger aqueles que estão ao seu lado. Agora vem chegando o queridinho da DreamWorks, esse que é um dos meus personagens favoritos, o vilão que nunca foi maligno, Megamente. O Cabeça Azul nunca foi o mocinho da história. Desde o berço, o destino parecia dificultar as coisas. O planeta dele foi destruído, a nave dele saiu se batendo em tudo que foi coisa. Quando chega à Terra, ao invés de ir para uma família amorosa, foi logo para uma prisão. E então, em seus primeiros anos de vida, ele já teve que lidar com duas coisas que sempre assolaram a humanidade: a injustiça e a inveja. Ao ver o Metro Man do outro lado ganhando amor e ele tendo que sobreviver no isolamento junto de vários presidiários, ele cresceu com esse pensamento de que nada é justo e que você deve ceder à inveja. E daí ele decidiu que se fosse para ele ser o vilão, ele seria o maior de todos. Se ele não podia ser amado, agora ele queria ser temido. Mas por trás daquele sorriso e daquelas maluquices que ele inventava, havia um vazio. Porque a vitória é sempre
propósito. Mesmo vencendo o herói, ele não se sente feliz, mesmo depois de cumprir o objetivo da sua vida. Ele entendeu que a inveja é algo que não leva a lugar nenhum. A glória da vingança é efêmera e o silêncio da solidão pesa mais que qualquer derrota. É nesse abismo que nasce a transformação. Ele descobre que não é o destino que define quem somos, mas as escolhas que fazemos. Megamente encontra redenção quando entende que ser herói não é nascer perfeito, mas decidir todos os dias proteger algo maior que você mesmo. Ele deixa de ser uma caricatura de um vilão para se tornar um dos personagens humanos e heróis mais bem escritos que eu já vi na minha vida, cheio de falhas, carente de afeto, mas capaz de se reinventar. E por isso, pra mim, ele é o GOAT da DreamWorks. Porque no fim a mensagem que ele deixa, que a grandeza não está em nascer sob a luz, mas em criar sua própria. Mas agora tocando no assunto Disney de novo, e falando na Disney, quem já assiste esse canal há mais tempo, sabe que há mais de um ano eu postei um vídeo chamado 1 hora falando mal da DreamWorks pra você pegar no sono. Eu tô pensando em fazer o mesmo, mas com a Disney. No caso, 1 hora falando mal da Disney para você pegar no sono. Se você apoia essa ideia, deixe aí nos comentários. Comente, fala mal da Disney. Com isso você me informa que está interessado em ver esse tema, ao mesmo tempo que ajuda muito com o engajamento do canal. Mas enfim, Branca de Neve é praticamente um cristalzinho lapidado, doce, gentil, inocente. Parece que já nasceu com um modo princesa ativado e sem botão de desligar. Ela canta pros pássaros, dá bom dia pros servos, e mesmo quando a madrasta tenta mandar ela pro além, continua sorridente sem guardar rancor. É sempre perfeita, sempre fofa, sempre a mesma. A jornada dela não é sobre mudar. Agora sei lá, vamos pensar na Moana. Desde pequena já encarava o mar como se fosse o quintal da casa. Era curiosa, era destemida, era apaixonada por aventura. Também não dava pra duvidar do coração dela. Ela já era bondosa, corajosa, altruísta. É um tipo de personagem mais óbvio, porque a jornada delas não é muito sobre mudar, sobre encarar os próprios defeitos e lutar contra a sua natureza humana, uma natureza egoísta. É mais sobre outro tipo de aventura. Enquanto a DreamWorks, a gente vê um ogro que odeia seres humanos aprendendo a ficar amigo de um burro. A gente vê um panda nerd que não tinha amigos, que nem o próprio pai acreditava nele, se tornando o dragão guerreiro que salvou a China. Enquanto que na Disney os heróis já chegam prontos, na DreamWorks os heróis chegam totalmente quebrados. E agora vamos falar sobre um personagem que eu adoro e que participa de um filme que eu adoro do fundo do meu coração, Grug de Os Skrulls. No início é a definição perfeita do Homem das Cavernas, bruto, protetor, teimoso. Para ele o mundo é uma ameaça constante e a única forma de manter a família viva é através do medo. E o pior é que dá para entender ele, porque todas as famílias que ele conhecia perderam a vida pelas coisas perigosas que aquele mundo tinha, e é por isso que ele tinha tanto medo. Ele viu a morte de perto e não queria que acontecesse a mesma coisa com a sua família. O seu lema era simples: não saia de casa nunca, não tenha coragem, não faça nada. Ele acredita que se todos ficarem dentro da caverna o tempo todo, vão estar sempre seguros. Mas essa visão entra em choque com a filha, Ippi, curiosa, ousada, cheia de sede de liberdade. E é aí que o Grug se vê diante do maior desafio, e que para sua surpresa não era lutar contra tigres dente de sabre ou sobreviver a terremotos, mas aprender a conviver com as diferenças da própria família. Aos poucos ele percebe que proteger não significa prender, que amor não é sobre manter a filha acorrentada às paredes da caverna, mas dar a ela asas para descobrir o mundo à sua maneira. Essa transformação é dolorosa, ela é difícil, ela é cheia de quedas e de momentos realmente assustadores, mas ela é verdadeira, porque mostra um pai imperfeito aprendendo a lidar com uma filha que também é imperfeita. E quando o Grug finalmente entende que não pode impedir o novo, mas que pode caminhar junto a ele, nasce um dos momentos mais bonitos da DreamWorks. O homem que vivia no medo se torna o pai que abre a porta para a luz.
Ele descobre que ser um bom pai não é vencer os monstros, é aceitar deixar os filhos crescerem. Não é proteger a família dos monstros, é aceitar que seus filhos cresçam. Por isso Grug se tornou não só o coração de Os Croods, mas um dos personagens mais bem desenvolvidos de todo o estúdio. Ele não é o pai perfeito e nunca vai ser, mas é justamente nessa imperfeição que ele encontra a sua grandeza. E falando em pais, não tem como deixar de fora o ganso mais querido da DreamWorks, o Sr. Ping. Bom, ele não tem músculos, não sabe lutar e nunca teve sonhos muito grandes. Ele é apenas um ganso que vende macarrão e que acreditava de todo o coração que o destino do seu filho era seguir a mesma vida simples. Para ele, Po não passava de um ajudante atrapalhado, e é aí que vem o choque. De repente, aquele panda desengonçado que ele criou sozinho é escolhido para se tornar o dragão guerreiro, o protetor do vale. O Sr. Ping poderia ter se afastado pelo medo dos inimigos que o Po ia criar na sua nova jornada, mas não, ele escolhe amá-lo ainda mais. Ele teve seus momentos de erro, ele não apoiou no início, ele não entendeu no começo, mas quando ele entende que aquilo realmente era o sonho do seu filho, ele começa a apoiar, a torcer e a se emocionar, porque no fundo, ele nunca se importou se o Po ia se tornar o melhor cozinheiro da China ou se ele ia se tornar um mestre lendário. A única coisa que ele se importa é se o Po vai ser feliz, se o Po vai viver a vida que ele merece, pois isso é a essência de uma família, querer a felicidade dos seus próximos, mesmo que essa felicidade não seja da forma que você sempre sonhou. Saindo dos papais e indo para os felinos, aparece então o Gato de Botas, que é um charme puro, é um espadachim habilidoso, cheio de truques, com um olhar sedutor e aquela clássica carinha de gato indefeso que desarma qualquer inimigo, incluindo Shrek. Mas por trás dessa fachada engraçada e magnética, existe um personagem multifacetado que teve uma vida marcada por erros. Ele já traiu, já buscou glória pessoal, já foi mais movido pelo orgulho do que pela sua própria vontade. O gato começou sua trajetória não como herói, mas como alguém tentando sobreviver entre escolhas erradas. E aí vem a transformação. Ao longo de sua jornada, o gato vai descobrindo que não basta viver de aventuras e fama, ele precisa de um propósito. E é aí que entra o filme Gato de Botas 2, o meu segundo filme favorito da DreamWorks, que só perde pra Kung Fu Panda 2, que é a obra-prima do estúdio. Ali, o personagem que sempre zombou da morte e viveu de exageros é colocado frente a frente com a sua própria finitude. O herói que tinha 9 vidas agora está na última, e isso muda tudo. De repente, o espadachim que se considerava invencível se vê vulnerável. O medo da morte o paralisa, mas também o humaniza. Pela primeira vez, o gato aprende que a vida não é descartável, que cada momento importa. Sua jornada deixa de ser apenas procurar pela glória e passa a ser aprender a valorizar todos os pequenos instantes. As brigas com o burro, as resenhas com o Shrek, os ensinamentos do perrito e até mesmo as tiradas da Kitty Pata Mansa. Gato de Botas se torna um herói não porque derrotou inimigos poderosos, mas porque derrotou o próprio ego. Ele aprendeu que coragem não é sentir medo, a coragem é seguir em frente, mesmo que você ainda não tenha 8 vidas pela frente, mesmo que seja a última. A verdadeira mensagem não está na quantidade de vidas, mas em como você valoriza ela. E por isso não importa se é a primeira ou se é a última, o importante é que você a valorize. Em 2024, do nada, a DreamWorks decidiu soltar uma nova obra-prima, Robô Selvagem. Aqui conhecemos Roz. Ela nasce, ou melhor, desperta de forma acidental em um mundo que não foi feito para ela. Um robô utilitário projetado para servir acaba isolado em uma ilha selvagem, cercada de animais que a veem como uma ameaça e que nem entendem o que ela é. No início ela age apenas como um robô, fria, programada, sem emoção. Sua missão é apenas sobreviver, mas o que a torna fascinante é justamente a forma como ela faz. Pouco a pouco começa a aprender com a vida ao seu redor. Ela observa, erra, tenta, se adapta, aprende a linguagem dos animais, descobre como caçar, proteger, cuidar e no processo se torna algo que sua programação jamais poderia prever. Uma amiga, uma humana, uma mãe. A relação dela com o filhotinho de ganso é o coração dessa transformação, porque através da maternidade, Roz encontra aquilo que nenhuma engrenagem poderia simular: o amor. Um amor que a obriga a sair da lógica binária de certo e errado
errado para mergulhar na complexidade do cuidado, da dor, da perda e da coragem. Ross começa a história como uma máquina, mas termina como um espelho do que significa ser um humano. Sua jornada mostra que a humanidade não está na carne ou no sangue, mas na capacidade de criar laços, de sentir empatia, de se sacrificar pelo outro. E é por isso que muitos já veem a Ross como um dos personagens mais promissores e bem construídos da DreamWorks. E eu tô incluso nessa lista. Ela não é apenas um robô selvagem, ela é uma máquina que se tornou uma humana ao descobrir o significado de ser uma mãe. Agora, o filho injustiçado da DreamWorks, Jack Frost, que até hoje nós esperamos a continuação. Bom, esse moleque no fundo é um espírito perdido. Ele tem poderes extraordinários, pode controlar o gelo, brincar com a neve, trazer a magia do inverno, mas vive em um vazio existencial profundo. Ninguém acredita nele. Ninguém o vê, ninguém sequer lembra de chamá-lo pelo nome. Ele é invisível ao mundo que ele quer tanta aprovação. E essa é a maior ferida do personagem. Não é lutar contra vilões ou monstros, é lutar contra o esquecimento. Jack quer ser notado, reconhecido e amado. E isso o torna extremamente humano, porque quem nunca sentiu o peso de ser ignorado, de se sentir insignificante? Ao longo de sua jornada como guardião, Jack vai descobrindo que sua dor também é sua força. Ele não nasceu para ser apenas o garoto travesso do gelo, mas para trazer alegria e esperança em meio ao frio. Um momento em que ele descobre sua memória perdida, que sempre cuidou dos outros, mesmo antes de se tornar imortal, é devastador e lindo ao mesmo tempo. É o ponto em que ele entende: o verdadeiro poder não está apenas na magia que ele controla, mas naquilo que ele significa para os outros. E é aí que ele deixa de ser apenas um espírito solitário para se tornar um guardião. Não porque ele nasceu perfeito e é amado por todos, mas porque ele entendeu o significado da solidão e compreendeu o que significa ser um herói. Moisés começa a vida no topo. Criado como príncipe do Egito, cercado de luxo, poder e privilégios, ele cresce sem perceber que todo o esplendor que o cerca é sustentado pela dor e pelo sangue de um povo escravizado. Ele brinca nos corredores do palácio enquanto milhares carregam pedras e correntes. Vive como se fosse livre de culpa, até que a verdade se impõe com força brutal. Quando descobre suas origens hebraicas e percebe que fazia parte de um sistema de opressão, Moisés é despido de tudo: título, família, identidade. E é aí que sua verdadeira jornada começa, não como um príncipe perfeito, mas como um homem quebrado, marcado pelo arrependimento, um fugitivo que precisa se reconstruir do zero, longe da coroa e da glória que o moldou. A transformação de Moisés não vem fácil. Ele luta contra a própria consciência, contra a culpa, contra o peso de ter sido cúmplice de um sistema escravocrata, mesmo que inconsciente. Mas ao invés de se esconder para sempre, ele escolhe enfrentar. Volta ao Egito, não como príncipe, mas como profeta, não para governar, mas para libertar. Essa evolução é o que o torna um dos maiores heróis escritos pela DreamWorks, e que foi um herói do nosso mundo também. Moisés nos lembra que o arrependimento não é o fim da estrada, mas o começo. Ele prova que não importa onde você nasceu ou quais erros carregou, sempre há um caminho para se tornar diferente, para lutar pelo que é justo. E enfim, Moisés não vence com a espada, mas com a fé. Ele não conquista tronos, ele liberta corações. É um herói cuja grandeza não nasce da perfeição, mas da coragem de reconhecer seus erros e encontrar a sua redenção. Agora uma carta aberta a DreamWorks. Obrigado por nunca nos dar heróis perfeitos. Obrigado por nos mostrar ogros rabugentos, pandas desajeitados, dragões quebrados, gatos medrosos, leões vaidosos e até vilões que descobrem dentro de si a chance de recomeçar. Enquanto outros estúdios nos encantaram com príncipes nobres e princesas perfeitas, você nos lembrou que a vida real não é assim. Você nos ensinou que errar faz parte, que ter medo não nos faz covardes, que ser diferente não nos torna menores. Pelo contrário, é justamente pelas achaduras que a luz entra. Com você aprendemos que ser herói não é nascer destinado, mas escolher todos os dias se levantar, que até no fundo de uma caverna, presa a uma gaiola em Nova York, pode nascer a coragem, que até uma
máquina pode aprender a amar, que até um vilão pode se tornar um herói, que até uma pessoa invisível pode se tornar um guardião. A DreamWorks nos mostrou espelhos, nos mostrou que não precisamos ser perfeitos para sermos importantes, e por isso, mais do que rir ou mais do que chorar, nós reconhecemos a essência de cada um dos seus personagens. No fim, talvez seja isso que faz de você um estúdio tão especial, porque enquanto a Disney nos fornece sonhos, você nos dá humanidade, e a humanidade é tudo, com amor de todos nós que crescemos acreditando que sim, até um ogro pode se tornar um herói.